Boa noite agora, né? Melhorou bastante. Boa noite a todos que Isso. estão entrando. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Pastor, Oi. vamos lá. Conta pra mim um pouquinho de você, quem é você, né? Eu não sabe, já tô te chamando de pastor, o pessoal sabe que é pastor. Você faz o que no IBB? Conta um pouquinho aí da sua trajetória pra gente, pro pessoal ir te conhecendo, quem não te conhece. Então, minha família é praticamente todinha da Igreja Presbiteriana Independente, da IPI. Passei minha adolescência toda, nasci lá, né, praticamente, e minha adolescência. Aí chegou um período da minha vida que eu acabei me afastando um pouquinho, né? Jovem, Uhum. a gente inexperiente quer conhecer outras coisas e acabei ficando um tempinho fora da igreja. Quando eu Certo. voltei, na rua onde eu morava, tem, né, a igreja onde eu sou pastor, ela fica na rua onde eu morava. E Certo. depois de conhecer outras igrejas, várias igrejas, eu acabei sendo convidado por uma irmã que era minha vizinha, né, morava ali na rua, e ela convidou Uhum. não só a mim, mas alguns amigos, né, ali uns rapazes lá da rua, e nós começamos a ir à igreja, né, e gostamos, né, e eu acabei ficando, né, Que bom. casei ali na igreja, Oh, e acabei casando com a filha do pastor, né, em olha 90, só. em 96 eu entrei no seminário da Igreja Presbiteriana Independente, lá na Nestor Pestana, né? Fica do lado da Uhum. catedral. E eu fiz ali dois ou três anos, algumas matérias, parei, aí fui fazer um curso de História, e depois que eu terminei o curso de História, um amigo da Igreja Presbiteriana de Guarulhos me falou do IBB. Né? Aí ele comentou, falou sobre o pastor Jair Pintor, né, que era o reitor lá do seminário. Nós fomos lá e eu terminei meu curso lá. Né? Apesar de ter feito o reconhecimento pelo MEC pela Universidade Metodista, eu praticamente terminei o meu curso de teologia no IBB, depois de ter feito história. E em 2008, o pastor Jair me convidou para dar aula de história da igreja. Né? Aí comecei dando aula em 2008, peguei uma turma muito boa, até hoje nós somos amigos, e tô lá até hoje, né? Tô lá, ajudando ali o IBB é uma comunidade, né? Você conhece lá, você sabe É. como é. É uma comunidade, é praticamente uma igreja. Eu tenho uma paixão, né? Eu gosto muito dali, tenho um carinho muito grande pelo IBB, pelos alunos que já passaram, pelos alunos que estão, pelos professores. E é assim, esse é um pouquinho da minha história. Que legal. E então você já dá aula há quanto tempo mesmo lá no IBB? Desde 2008, então são 12 anos, né? 10, 11, 12. Eita, é bastante tempo, né, pessoal? Olha É lá, o bastante Thiago tempo. comentou. Orgulho de ter feito parte da turma de 2008. Isso, o Thiago tá aí, ó. Que Esse foi maravilha. um grande amigo. Pastor hoje. Que legal. É bênção. Deus abençoe sua vida, Thiago. Eu conheci o IBB em 2015, né, através da aula de hebraico, do módulo de hebraico, o pastor Álvaro. Eu Pastor amei Álvaro. e comecei a fazer outros módulos e continuo aí estudando, né, que é uma bênção. E hoje nós estamos aí enfrentando esse momento de pandemia, né? E Sim, a igreja em si, ela está enfrentando muitos desafios, né, pastor? E aí sim. é sobre isso que a gente quer conversar hoje. E o que você acha, na sua opinião? Nós temos um novo significado de igreja? Então, Francine, eu acredito que a igreja ela nunca mudou, né? Porque eu, como professor de história da igreja, tenho uma grande discussão, vamos dizer assim, quando que a igreja começa. Se a igreja começa, por exemplo, em Mateus capítulo 3, 4, ali, quando Jesus sai das águas do batismo no Rio Jordão e o próprio evangelista diz que ele começa a pregar. Né? Então, Certo.
Ele começa ali, ele inicia ali o que hoje nós chamamos de igreja, né? Essa peregrinação. Inclusive, domingo, na mensagem de domingo, eu preguei sobre o Salmo 121, né? Que é um salmo de peregrinos, né? Um salmo de romagem. E Uhum. assim que a igreja, para mim, é, né? Então, a igreja começou exatamente assim, né? Uma comunidade que nasceu de um filho de Deus, começou a sua pregação, essa mensagem ela vai contagiando, e a própria palavra eclésia, que vem do grego, lá na etimologia da palavra, além de significar assembleia, congregação, na sua etimologia mesmo, ela significa sair de dentro para fora. Esse é o significado de igreja. Então, quando eu sempre falo para os meus irmãos na nossa igreja, nós, quando congregamos, o Espírito Santo nos preparando, assim como preparou a primeira igreja, naquela palavra de Jesus, quando eles estavam ali no monte, quando Jesus ascendeu aos céus, no capítulo 1 de Atos, Jesus fala, ficar em Jerusalém, né? Porque ele queria que a igreja, que os irmãos, né, que, como nós sabemos, que eu sou igreja, você é igreja, eu sempre prego isso, que todos ficassem num só lugar. E ali naquele lugar eles foram capacitados. Então, a igreja somos nós, né? Onde nós estamos, onde nós nos reunimos, o Espírito Santo de Deus está e ali forma-se uma igreja. Então, o que eu sempre que eu tenho a oportunidade, eu falo para as pessoas, é que para não deixar essa essência, que é o congregar, que é você, mesmo que você esteja numa reunião na sua casa, ou numa reunião na igreja, que nós chamamos de igreja, o templo, a edificação, você não perder a essência do que é ser igreja, que é ser um verdadeiro adorador. Então, o verdadeiro adorador, ele tem que ser a mesma pessoa, tem que ser a mesma igreja onde ele estiver. Então, para mim, o que está, assim, a mudança que a gente pode pensar é somente na questão de congregar no lugar, no templo. Mas quem é a igreja de verdade, eu acho que está se espiritualizando mais ainda, está se fortalecendo espiritualmente mais Sim. ainda. Está orando mais, está buscando mais o Senhor, né? Eu vejo isso na minha comunidade, né? Os irmãos se Que bom. unindo mais, aproveitando, né, que talvez nós vamos entrar aí nessa questão da internet, mas aproveitando aí a questão da internet para ter mais contato ainda, né? Uns com os Então, outros. E com tem Deus. sim, exatamente, tem um novo significado, mas a essência ela não vai mudar, nunca vai mudar. A Igreja de Cristo, que é a igreja que Santo Agostinho sempre apontou, que é a igreja invisível, né? Que é a igreja que só Deus conhece, ela nunca vai acabar, né? Nunca vai terminar. Que legal. Certo? Eu gostei bastante disso que você comentou, do significado da igreja ser chamados para fora, né? E então, a nossa igreja hoje, a gente ficou sendo chamados para dentro por conta do isolamento social, mas ainda assim, a gente conseguiu ser chamado para fora devido à internet. A internet nos possibilitou Exatamente. continuar levando a palavra, né? Continuar exercendo a fé, né? Através aí dos nossos equipamentos. Isso, exatamente. Isso, bem Muito bom, eu colocado. Bem gostei. colocado. Gostei bastante. E fico feliz que a sua igreja está fortalecida nesse tempo, né? Porque realmente a gente não sabia o que ia acontecer com as igrejas, né? Sim, Mas sim. eu vejo, assim, diversas iniciativas, por exemplo, na nossa igreja, a gente lançou cada dia fazer oração no WhatsApp, no grupo da igreja. Então, cada Sim. dia um membro faz a oração. O pastor, ele né, conversa antes. E isso está sendo muito bom, porque a gente apresenta as petições, é um momento da gente também saber o que está acontecendo com o outro, né? Então, isso tem sido bem legal. Exatamente. E aí, continuando aí, o que você acha dessa comunhão, então, via internet? Assim, você acha que perdeu um pouco da essência ou não? Você acha que está tranquilo? O que você acha? Olha, eu vou ser sincero com você. No início, eu sempre tive um pouquinho, assim, de... Não sei se a palavra medo é a palavra certa, mas um pouco de receio de acontecer um pouco de comodismo.
Sim. Porque o culto pela internet já acontece há muito tempo em várias comunidades. O culto gravado ou o culto ao vivo, né? Isso já vinha acontecendo. Uhum. Eu não vou dizer para você que eu sou contra, não. Por quê? Porque eu mesmo já fui abençoado com pregações via internet, Sim. pregações gravadas. Eu já entrei em lives, eu já entrei em pregações ao vivo, em cultos ao vivo, que me abençoou. Né? E eu sei que abençoa também muitas pessoas. E eu tinha um pouquinho de receio somente na questão da comunhão, da Santa Ceia, né? Na Eucaristia, porque eu acho que é Uhum. um momento especial. Né? Então, ali Jesus ele chamou os seus amigos mais íntimos, né? E eles ali sentados à mesa participaram, partiram com aquilo ali. Eu acredito que tem que ser olhos nos olhos e uma coisa mais. Só esse ponto aí que me deixou um pouquinho triste, né? De não Não dá poder mais ter todos, para é, ter todos os irmãos ali assentar. juntos. Uhum. Exatamente. Exatamente. É. Mas que bom que assim, falta também os abraços, né? Aquela coisa. Nossa, agora você tocou num ponto, hein? Porque Contato físico, crente gosta de abraçar, né? Gosta de beijar, de gosta. tocar, né? A gente, assim, nós brasileiros, né? Nós somos assim. E, Sim, e, faz parte e, da e na nossa igreja, cultura. e na igreja é mais ainda, né? Porque você tem aquela intimidade. Então, no último culto, assim, nós sabe quando você vai já naquela coisa automática e aí você lembra e tem que dar só um toquinho, só um oi, um tchau. Então, essa é a parte mais difícil mesmo. E eu queria que você contasse pra gente, assim, você desenvolveu uma nova abordagem de pregação, como que é pregar olhando para o celular e não ver essa reação das pessoas? O que você pode falar pra gente sobre isso? Então, Francine, para você ter ideia, a minha primeira mensagem via assim, celular, né, que eu gravei, coloquei no YouTube e depois eu coloquei no grupo do WhatsApp da igreja. Para você ter ideia, eu comecei a gravar mais ou menos umas 8, 9 horas da noite e eu terminei 15 minutos de mensagem, 1 hora, acho que 2 horas da manhã. Porque eu começava a falar, aí eu errava. Né? Aí depois aí minha garganta começava a ficar seca. Foi a pior do que a minha primeira pregação, sabe? E aí eu gravava de novo, comecei às 8, terminei quase 2 horas da manhã, aí terminei uma mensagem de 15 minutos, praticamente. Então, assim, Nossa, foi algo muito difícil para mim, mas depois eu fui acostumando, né? Depois eu fui acostumando e, e, e eu achei interessante, assim, o Instagram, pelo IGTV, eu achei melhor do que o YouTube, né? Porque você tem os seus seguidores, então eles acompanham, eles passam ali pela sua página, então muitas pessoas visualizam os cultos, né? Então tem é, muito mais visualização, até de pessoas que não são evangélicas, uhum, mas são católicas, né, ou de outra religião, que eles acabam comentando. Ah, ouvi tua pregação. Então, que assim, legal, eu acho uma bênção a internet, né? Se é nós verdade. soubermos usar, se nós soubermos usar, né? Porque tem de tudo na internet, né? Tem de tudo. Então, se nós soubermos usar para evangelizar, é uma bênção, uma bênção. Ah, então, olha só, eu gostei muito do que você trouxe, porque assim, às vezes a gente fala, é pastor há muitos anos, deve estar fácil para ele, né? Mas não, você trouxe a sua humanidade, né? Que para você também foi difícil. Então, Foi. os pastores que de repente estão iniciando, os irmãos que estão iniciando aí, não ficar tão preocupado, porque a gente é carne, a gente está se desenvolvendo, né? Foi Sim, também uma oportunidade para a gente se autodesenvolver, não é mesmo? verdade, é verdade. E só acrescentando, Francine, é, nós estamos falando de evangelizar em tempos de pandemia, né, pela internet e Certo. tudo. E eu abri uma conta no TikTok por causa da minha filha, né? Ela abriu uma conta lá, ela faz os vídeos, o TikTok são aqueles vídeos bem rapidinhos, né? Uhum. E uma coisa que me surpreendeu, assim, porque ele dá a possibilidade de você curtir as páginas lá de maior interesse que você tem, né?
E eu fui curtindo lá algumas páginas de cristãs, meninas, adolescentes. E para minha surpresa, muitas meninas, maioria das meninas assim de 15, 16, 17 anos, evangelizando, Que legal. pregando a palavra assim, em pouco tempo que o aplicativo dá, mas com uma desenvoltura, com uma sabedoria que me surpreendeu, né? Esse aplicativo TikTok aí, eu entrei sem querer só para ficar vigiando a minha filha e eu acabei gostando e vem uns vídeos muito bons, de meninas assim jovens, jovenzinhas, né? Que legal. Eu achei muito legal. O Instagram também é uma Ai, ferramenta muito boa, o Facebook, né? O próprio YouTube. Então, é tempo de evangelizar assim mesmo, porque você pode preparar uma mensagem e você coloca lá na plataforma, no YouTube, no Instagram, no IGTV, e aquilo ali vai embora, né? A gente não tem a dimensão, né, de onde essa mensagem vai chegar, né? É só nossa, excelente. um acréscimo aí. Excelente. Acho interessante que, assim, às vezes você não sabe quem está te observando, né, do outro lado. E Isso, é aquilo que verdade. você, como você conversa com as pessoas, como você interage com elas, sendo num comentário ou no que você posta, você mostra muito Jesus, né? Assim, você pode Verdade. mostrar ou não Jesus. E às vezes, mesmo você não falando abertamente, as pessoas, elas às vezes falam, nossa, eu gosto de você, você tem uma índole, você tem isso, não sei o quê. Você começa a olhar e fala, nossa, a pessoa sentiu tudo isso de mim e eu nem falo tanto. Mas assim, as pessoas estão a todo momento nos observando, né? E seja no Você falou TikTok, no Instagram, isso. no Facebook, a gente tem essa oportunidade de evangelizar através dos nossas atitudes, na é verdade? É verdade. E você, e Então, você falou assim, essa oportunidade das pessoas nos observarem, né? Mesmo uhum, não tendo dado aula para você, eu te observava lá no seminário. A tua postura, a tua maneira de ser, como você assim, tem iniciativa, como você é prestativa, como você é inteligente, né, nas ideias que você leva para nós ali no IBB, né? Então, que isso legal. você falou uma coisa muito importante. As pessoas estão nos observando, né? Eu sempre digo isso, né? As pessoas estão olhando para nós no trabalho, na igreja, no seminário, na escola, na faculdade. E quando a pessoa tem o Espírito Santo de Deus, né, agindo nela, aquele que tem o Espírito Santo também entra numa conexão, né, numa empatia. Aí eu olhava para você e falava, essa moça é de Deus. Essa mulher, Oh, ela benção, benção. essa mulher tem algo do Senhor, né? Tem um ministério ali. Amém. E porque o nosso seminário é muito simples, né? E É muito você simples. conhece lá, né? Agora que nós estamos tentando levantar um prédio novo ali com muita luta, muita dificuldade. Mas naquele tempo ali era um barracão ali atrás. Você não pegou essa época, mas era um barracão. Mas as pessoas que frequentaram ali, assim, foram pessoas assim que marcaram realmente minha vida e eu naquela época também te observava também. Olha só. E assim, é muito interessante porque o IBB, assim, vocês que estão aí assistindo, né, nos ouvindo, eu tenho certeza que são pessoas, assim, abençoadas, pessoas de Deus, pessoas que estão fazendo a diferença nesse mundo. Eu só conheci gente do bem lá, de verdade, É assim, eu não verdade, conheci é um verdade. crente que você fala, esse é picareta, não, esse crente meia boca, não, eu não conheci um, eu só conheci gente top, assim, de É verdade, de verdade. coração. É verdade. E a equipe do IBB, Andrei, a Adriana, a Carla, assim, são A pessoas Carla, muito, é verdade. assim, boas de se conviver. Os professores, né, não tenho nem o que falar, são maravilhosos. Eu sou, assim, apaixonada por todos. Verdade, Sempre lá é muito cresci bom. bastante com os professores do IBB. É uma família, né? Então a gente vicia praticamente. Você quer ter essa companhia, né, das pessoas que você gosta e Sim. tal. E faz falta a gente estar ali no presencial, mas essa oportunidade também que nós estamos tendo hoje, por exemplo, é muito boa, né? Matar um pouquinho da Sim, saudade do professor, isso é muito bom. é verdade. E, professor, o que você acha? Oi. Nós temos uma igreja primitiva hoje, então, nas casas? A igreja voltou meio que na era primitiva? O que você acha sobre isso? De uma certa forma, sim. Né? De uma certa forma, sim. Porque,
se você conhecer, né? Você conhece, eu creio que você conhece um pouco de história da igreja. A igreja de Atos ali, por exemplo, começou com aquela reunião, né, naquele cenáculo, e aí, Deus faz tudo certinho, né? Daquela reunião onde Pedro prega aquela palavra maravilhosa, muitos saíram e foram para as suas cidades, espalhadas ali pela praticamente a Europa toda, né? Aquele miolo ali perto da Turquia. E ali nasceram as igrejas, né? O próprio apóstolo Paulo, quando nas suas viagens missionárias, ele fazia reuniões nas casas, né? Tem a casa de Lídia, e assim foi praticamente até o quarto século, vamos dizer assim, né? Até o quarto século mais ou menos. E as igrejas foram se formando dessa forma, de uma pequena comunidade, né? E crescendo, foi crescendo. E nós voltamos, eu creio que ao início, né? Porque quando começou mesmo a pandemia, nós começamos a reunir as pessoas nas casas, né? As pessoas começaram a se reunir nas suas casas. Então nós voltamos Uhum. sim, né? Os cultos E tem, familiares, né? exatamente, e tem muitas histórias assim do início da igreja, né? Onde os cristãos, em períodos de perseguição, eles tinham seus códigos, né? Por exemplo, você que tem uma raiz aí batista, o símbolo da igreja batista é o peixe, né? Então, quando um cristão chegava, em tempo de perseguição, por exemplo, um cristão chegava numa caverna, né, ali fugindo de alguém, eles tinham um código assim de fazer um risco na parede da caverna, né? Se tivesse algum outro cristão ali, ele ia e completava aquele risco, formando um peixe, né? Então, foram situações assim que o Espírito Santo de Deus, mesmo que unia as pessoas, que une as pessoas, né? Então, hoje nós estamos vivendo assim uma espécie de volta à igreja primitiva, assim, culto nos lares, uma perseguição que não é tão escancarada assim, mas nós vivemos uma batalha espiritual. O Sim. apóstolo Paulo, ele deixa muito claro isso em Efésios capítulo 6. Então, nós travamos uma Uhum. luta, e essa luta, ela é espiritual, é uma luta na nossa mente. E muitas coisas colaboram para que as pessoas não se reúnam. Então, É verdade. alguém chama a atenção, é o celular, são os problemas que acontecem, tudo para que você não tenha aquele momento de comunhão com Deus, né? Mas é, assim, um momento de volta, assim, à igreja primitiva. E, assim, a palavra fala, né, que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria, né? E eu acho Exatamente. que a pandemia parece que fez com que muitas pessoas tivessem uma sede, né? Parece que Deus deu um sacode, assim. Sim, o que eu percebo é assim, para algumas pessoas foi como você falou, né, um chacoalhão. E outras pessoas, infelizmente, estão se afastando, né? Estão se afastando, esfriando, se acomodando. Então nós temos esses dois extremos, assim, nós poderemos colocar dessa forma, né? Mas eu creio que, como nós falamos no começo, né, os verdadeiros adoradores não vão se abalar, né? São como os montes de Sião aí, que não se abalam. Amém. Pastor, tem um versículo que eu gostaria que você comentasse um pouquinho, que ele fala que toda língua confessará, né? Todo joelho se dobrará. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. É um período escatológico, né? Vai ser um período em que eu imagino que seja na volta de Cristo, ou praticamente num período aí que a Bíblia, nós temos várias interpretações escatológicas, né? Mas pensando no Uhum. milênio, né? Pensando no milênio ou na própria volta de Cristo com a sua igreja, eu imagino que todos aqueles, por exemplo, você pega o povo judeu, que eles aguardam ainda o Messias, né? Prometido lá no Antigo Testamento. Você pega pessoas de outras religiões que
conhecem Jesus como um profeta, como um grande revolucionário, mas não como o seu Senhor e Salvador. Então vai chegar um tempo, e a Bíblia não diz exatamente que tempo é esse, mas é a escatologia, claro, né? Que todos vão olhar para Jesus e vão se dobrar e confessar que ele é o Senhor. Mas é um período bem escatológico e bem complexo, né? Quem vai explicar muito bem isso para nós pode ser o professor Márcio, né, que dá aula de teologia sistemática, e dentro dessa linha escatológica aí, a gente pode Que trabalhar legal. as várias linhas escatológicas, né? Mas com certeza vai chegar esse tempo, com certeza. E você, como professor de história da igreja, né? O que você acha, assim, pensando aí nesse início da igreja e tudo mais, até hoje, o papel da liderança nesses momentos de crise, nesses momentos de pandemia, como que que a liderança ela pode ajudar as pessoas, né? Não só o pastor, mas também aqueles que estão ali servindo junto, né? Presbíteros, líderes Sim, em geral. sim. Olha, o papel muito importante, né, da liderança, porque o que eu mais percebo assim com as pessoas que eu converso, principalmente da minha comunidade, é que tem um pânico no ar, né? Um medo. As pessoas estão Uhum. com medo de sair, medo de conviver. A palavra-chave aí é o medo, né? Então, o aconselhamento, você está fazer uma ligação, ou hoje em dia a gente fica como líder, como pastor, você não sabe muito bem como você faz, por exemplo, assim, será que eu faço uma visita? Será que eu ligo? Como é que a gente tem essa conversa, né? Então, o que eu tenho feito é mandado mensagens, né? Mando mensagens para as pessoas, me coloco à disposição, né, para conversar, para falar, e nas palavras, nas mensagens, eu procuro também ajudar, né? Colocando ali sempre que Deus está no controle da história, né? Nós não estamos Sim, aqui assim, sem direção, sem um apoio, não, né? É como o Paulo colocou, o irmão, ele tem que suportar o outro. Outro dia surgiu essa palavra, até no devocional que eu uhum. escrevo, e em outras oportunidades também, que nós temos que dar esse suporte, no sentido de segurar ali, né? O outro que está caindo, que está com medo, que está entrando em depressão, que está numa paranoia, e ter aquela paciência, né? E graças a Deus, Deus tem colocado homens, irmãos ali do meu lado, para me ajudar nessa luta, para ajudar outras pessoas, né? Então, o papel da liderança é muito importante, né? Muito importante, ainda que nós, como homens, cometemos as nossas falhas, né? Somos, às Uhum. vezes, nós temos também os nossos medos, né, que nós precisamos tratar, que nós precisamos entender e sempre ter um outro amigo para conversar. Então Uhum. assim, um círculo, né, vamos chamar de vicioso no bom sentido, de você não ser uma ilha, né, porque tem pessoas que se isolam. Tá ali com É um verdade. problema, tá com um problema e, não vou falar com o pastor, não vou levar o problema para o pastor, ou, esse pastor é muito fechado, isso e aquilo. Então, as pessoas criam imagens, né, criam espectros, assim, em relação a outras pessoas que, às vezes, não existe. Então, eu acho que É verdade. o segredo, Francine, é você se abrir. É você procurar um amigo, procurar um pastor, procurar um presbítero, procurar um irmão, né? Nós somos todos irmãos. Uhum. Sim, A igreja de Cristo não tem essa hierarquia que muitos pensam que tem. sim. Eu estou servindo a igreja como pastor. Você está servindo a igreja como pastora. Então, mas nós somos irmãos, né? Eu não sou melhor e nem maior do que você, né? Nós estamos ali. Ontem eu Sim, coloquei numa palavra de Paulo dizendo que eu tenho que considerar você é superior a mim. E você tem que sim. considerar o seu próximo superior a você. Então, é na simplicidade, é na humildade que a gente tem que viver. Porque arrogância, Independente, orgulho, né, não leva ninguém a lugar independente, nenhum. né? Desculpa, Exatamente. independente se a pessoa ela limpa a igreja, se a pessoa ela louva, se a pessoa ela prega, todos somos iguais, né? Você falou tudo agora. Você falou tudo. Não é porque a pessoa acha que ela toca um instrumento
que ela vai à igreja só para tocar, não. Você tem que ir ao culto para adorar a Deus. Tocar um instrumento ou pregar uma palavra faz parte do culto. E se isso cabe a mim naquele dia, eu vou fazer. Se não cabe a mim naquele dia do culto, eu vou sentar e ouvir a mensagem. Eu vou sentar e louvar a Deus com o outro tocando. Entendeu? Então essa é a essência do cristianismo. Essa é a essência do evangelho. Não tem ninguém melhor do que ninguém na igreja, né? É verdade. E tem um versículo aqui que eu achei bem interessante, que eu queria falar para você depois falar um pouquinho pra gente. É Mateus 16:18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa passagem é polêmica, né? Essa passagem é bem polêmica. Porque aí fala um pouquinho pra gente. Então, eu acredito assim, o próprio... Tem o trocadilho na língua grega, né, de Pedro, de Petros, né, de pedregulho, pedrinha, e é uma opinião minha, né, eu acredito que Jesus estava falando que Pedro seria um líder da igreja, mas que, como o próprio Pedro escreveu na sua carta, Jesus que é a pedra angular, né, é Jesus que segura ali, que sustenta a sua igreja. E no próprio capítulo 16 de Mateus, Jesus diz assim, tu és Pedro, né, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus fala que a igreja é dele, né, que a igreja não era de Pedro. Ou ele estava colocando ali Pedro como um líder da igreja, como realmente ele foi, num determinado momento, mas se você acompanhar o livro de Atos, Pedro ele é muito confuso. Ele não conseguia distinguir em alguns determinados momentos o que era judaísmo e o que era cristianismo, ainda que nem tinha esse nome, né? O que era ser discípulo de Jesus. Então ele ficava ali, sabe, com dúvida. Jesus deu visões para ele, olha, dizendo, pode comer. Não, mas eu sou judeu, eu não como isso. Jesus falando, olha, Pedro, é isso, é aquilo. E se você analisar, é como se o Senhor tirasse um pouquinho Pedro, colocasse ele numa certa região, né? Ainda ele morre em Roma, mas não tem nada dentro da história da igreja que ele foi o bispo de Roma, né? Não tem nada confirmando isso. Ele só morreu em Roma no mesmo período que Paulo morreu. E eu vejo assim que como o Senhor percebeu que Pedro ele fraquejava, que ele vacilava em alguns momentos, é como se ele falasse assim, vou deixar Pedro aqui nessa região aqui, ele vai se dar melhor aqui. E vou chamar Paulo, que realmente compreendeu o sentido do evangelho, que tinha que se espalhar, a ordem de Jesus foi ir de pregar o evangelho por todo mundo, pregar a toda criatura, aquela grande comissão, né? E Pedro parece que não entendeu. Então, quando o Espírito o enviava para algum lugar, chegou um determinado momento que Paulo fala assim, olha, eu tive que falar com Pedro duramente, né? Porque ele, assim, vou colocar com as minhas palavras, quando ele está perto de judeu, ele se comporta como judeu. Quando ele está perto de cristão, ele se comporta como um cristão. E ele tem ali as suas... ele, assim, se fechava para algumas questões que no cristianismo não existe mais, né? Não tem mais o sábado, não tem mais questão de comida. Paulo, ele entendeu muito bem isso, né? E Pedro, ele ainda tinha, né, as suas limitações, vamos colocar assim. Mas ele foi um grande líder, né? Foi um homem usado por Deus, mas realmente quem é a pedra angular é o próprio Cristo. Ele falou, a igreja é minha, a igreja me pertence, né? Então... E sobre essa parte B do versículo, né, que fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, você acha que dá pra gente trazer isso no sentido literal? Que mesmo com perseguições, a igreja ela nunca vai ser abalada, porque ela é a igreja do Senhor? Abalada ela vai ser sim, né? Mas ela não vai morrer, né, no sentido espiritual. Né? Mas por lutas nós vamos passar. Né? As portas do inferno ali, o Novo Testamento foi escrito em grego, né?
as portas da morte ou Hades, né? Então, ou seja, a morte ela não vai alcançar, ela não vai prevalecer contra a igreja. A igreja vai vencer, né? A igreja é vida, a igreja é lugar, igreja edificação ou a congregação é lugar de espiritualidade, é lugar de pessoas nascerem de novo, né? Então é nesse sentido que Jesus falou. Ela sempre vai existir enquanto é, a consumação dos séculos, como Jesus mesmo e Paulo também fala, não se cumprir, ela vai permanecer aí como as palavras do Senhor, né? Amém. Tem mais um versículo aqui que eu separei. É tudo surpresa, eu nem falei nada para ele antes. Foi mesmo. Diz assim, Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O dia. Eu falei sobre esse versículo na abertura de um culto, né? Essa carta, ela foi escrita para os cristãos que se converteram a Jesus, né? Os cristãos não, os judeus que se converteram a Jesus, mas ela foi uma carta que rodou por muitos lugares, como todas as cartas de Paulo, né? E em todos os tempos, Francine, sempre nós vamos encontrar pessoas que desanimam, né? Hoje nós não temos um grupo de pessoas que são chamadas de desigrejados. Eu não estou aqui criticando, né? Só estou colocando aqui uma atualidade, algo que está acontecendo hoje, né? Um fato. Porque as pessoas, um fato, as pessoas vão desistindo da igreja, elas vão desistindo. Você pertence a uma comunidade pequena, né? Eu já vi comunidades pequenas como é que se diz assim, ter muitos problemas, como Sim. a igreja de Corinto, por exemplo, né? Então, algumas pessoas vão desistindo, né? E na cabeça dos primeiros cristãos, a volta de Jesus estava muito próxima. Até Paulo pensava assim, né? Para eles, por exemplo, no período de Nero, Nero era considerado o anticristo para muitos cristãos da época. Então, Jesus estava às portas. Paulo pensava desse jeito e os outros irmãos que não tinham tanto conhecimento também imaginavam assim. Então, para o autor de aos Hebreus, esse dia é o dia da volta de Cristo, né? E ele estava pedindo ali para que os irmãos não desanimassem, né? Não deixem de congregar como igreja por qualquer coisa, né? Aí eu faço esse acréscimo, né? Porque as pessoas param de congregar por qualquer coisa. Olhou torto ou está passando por uma luta e não entende que o cristão, o verdadeiro cristão, tem que entender é que ele tem que estudar a palavra, porque o próprio Jesus disse: examinai as escrituras, porque elas testificam de mim. Então, você entendendo Jesus, você compreendendo a mensagem do Evangelho, você vai passar por essas lutas, mas você não vai desanimar, porque você sabe que o homem não é o dono da igreja, o pastor não é o dono da igreja. Você vai até um lugar para adorar, seja ele qual for, como nós falamos no início, se é num lar, se é num templo, se é numa praça, você tem que ir para servir, você tem que ir para adorar o Senhor, você tem que ir para evangelizar, né? Porque o cristianismo é a única religião que tem o ID. Você não vai ver nenhuma outra religião assim, ter esse discurso que Jesus colocou, né? de evangelizar, de fazer essa proclamação do evangelho a outras nações, né? Então, é uma questão de desânimo mesmo, né? Desânimo mesmo. Mas, e o pensamento assim, da época era esse. Eu tenho a impressão que com essa pandemia, eu até ouvi algumas notícias também, que muitas igrejas, até fora do país, lá na Europa, né, voltaram com mais força, as pessoas estão procurando mais Deus, talvez pelo medo, talvez pela angústia, né, talvez porque perdeu um ente querido. Eu acho que também isso talvez seja algo positivo aí nessa pandemia. O que você acha? Você falou um ponto importante. A Europa,
nesse período que chamamos de pós-modernidade, ela esfriou totalmente, né? Esfriou totalmente. Tem relatos do um pastor que eu vi, que eu o ouvi falando, pregando em uma determinada ocasião, que ele foi para a Holanda e uma coisa assim impressionante na Holanda, na França e em vários outros países, né? Naquele eixo que fez parte do comunismo por um bom tempo, né? Na antiga União Soviética, hoje Rússia, Ucrânia, República Tcheca, o cristianismo, onde nasceu o cristianismo, por exemplo, na Suíça, a reforma, aliás, né, os protestantes ali na região da Alemanha, da Suíça, estava acontecendo um grande esfriamento, vamos dizer assim. E no próprio no próprio país, né, os Estados Unidos, eles também, em alguns lugares, estão passando por um esfriamento. E eu vejo isso também no Brasil. Né? Eu vejo isso no Brasil. Nós tivemos nos anos 90, mais ou menos, um grande, assim, uma euforia, né? Um evangelismo, igreja surgindo por todos os lados. E só que eu enxergo assim, a palavra que foi pregada em muitos lugares foi uma palavra muito misturada, né? Muito aquele evangelho que Paulo fala aos Gálatas, né? É um outro evangelho, não um evangelho verdadeiro, né? E por isso que muitas pessoas acabaram desistindo, acabaram esfriando, não somente na Europa, mas aqui no Brasil. O meu irmão, ele mora em Paris, na França, né? E eu conversando com ele, eu estive em Paris em 2018, a convite dele, né? E também fui até Roma e eu pude perceber. Para você ter ideia, eu entrei numa igreja do século XII, né? É um castelo, uma igreja e outras partes que faziam parte ali daquele lugar, né? Mas é um lugar histórico, século XII, as construções. E dentro da igreja, sabe o que tinha? Uma exposição de fotos. Nossa. Exposição de fotos. Era um lugar turístico, né? A própria Catedral de Notre Dame é um lugar turístico. E nessa igreja que eu entrei, nessa igreja histórica do século XII, tinha exposição de fotos e pessoas fazendo meditação, yoga. Então, assim, é para se pensar, né? O que está acontecendo, né, com o cristianismo no mundo? E como você falou, essa pandemia, ela veio para dar um chacoalhão. Sim. Outro dia eu vi um vídeo de uma brasileira que estava na Espanha, na época que a Espanha estava no auge lá da pandemia, né? Muitos infectados e tudo. E ela com o celular dela, ela falou assim, vejam só o que eu vou fazer agora. Ela era uma cantora, e ela foi até a janela e cantou um hino em espanhol, aquele que nós cantamos aqui no Brasil. Então, minha alma canta-te, Senhor. E ela cantou em espanhol, mas ela tinha uma voz muito potente, cantou da janela. E ficou um silêncio muito grande. E quando ela terminou de cantar, as pessoas começaram a aplaudir e a glorificar a Deus, né, na Espanha. E antes dela começar, ela falou, gente, aqui a maioria das pessoas são ateias. Tem muitos ateus aqui. E ela falou, eu só vou fazer aqui uma experiência. Então, assim, nós não temos muitas vezes a dimensão do que o Deus está fazendo no mundo. Né? Por que ele permitiu que essa pandemia viesse? Mas muitas pessoas realmente estão se achegando, estão voltando. E como eu falei há pouco, outras estão se afastando cada vez mais. Né? Eu achei bem interessante isso que você disse. E acho que foi a pastora da nossa igreja, né, que ela disse assim, que geralmente pós-pandemia, pós-peste, né, a história mostra que as pessoas elas vão mais buscar a Deus, né? Então talvez isso seja algo para a gente se preparar mais, para estar mais receptivo, porque talvez mais pessoas se cheguem aí, e as pessoas vão vir até, assim, a gente precisa continuar fazendo ir de evangelizar,
Mas pode sim. ser que assim, as pessoas venham procurar mais mesmo, mais pessoas cheguem aí na sua igreja, na igreja que eu participo e por aí Sim, vai, né? sim, sim. Tem Eu creio que pessoas sim. entrando nos cultos online que não são cristãs, né? Isso, verdade, isso mesmo, isso mesmo. Isso Que e tem aconteceu até com acontecido, você. tem acontecido muito lá na nossa igreja. E graças a Deus os irmãos recebem muito bem, né? Lá na Que nossa legal. comunidade, na nossa igreja, assim, a receptividade é muito boa. Muito, assim, são muito amorosos, né? Graças a Deus por isso. Então todo mundo que chega ali é bem recebido e nas lives a mesma coisa, né? Então as pessoas entram, eles já dão as boas-vindas e assim tem sido uma experiência muito legal, né? Muito legal. Legal. Não vai ser um ano perdido. Não, não, em nome de Jesus, não. E esses dias aconteceu um evento bem interessante na igreja, né? O nosso É, canal do YouTube estava bem paradinho e com a pandemia a gente está fazendo também as transmissões via YouTube. E aí uma pessoa da comunidade vizinha mandou mensagem falando que é nossa vizinha e estava pedindo oração. olha Achei só, super interessante, fiquei feliz. E eu acredito que está acontecendo aí legal. nas igrejas dos irmãos. Se os irmãos puderem Sim, já comentar sobre isso, se está acontecendo isso na igreja de vocês. Eu é acredito que verdade. quando assim, já vamos começar a voltar, né? Os cultos, muitas Sim, igrejas, sim, a partir de domingo, começam a voltar com um número reduzido, sim. né, pastor? É importante também falar sobre isso, porque tem uma série de recomendações, né? Sim, a Igreja Católica voltou oficialmente dia 6, né? Nós já estamos, acho que 2 ou 3 domingos já com o número reduzido, mas já fazendo o culto com um menor número, né? E Ah, graças sim, a Deus tá indo bem. Eu tá respeito, né, aqueles fluindo. irmãos respeito aqueles irmãos que ainda não estão indo, né, por restrições ou ainda acham que não é o Sim, momento. E tem aqueles que vão, mas nós estamos usando máscara, né, tem o álcool gel, a distância entre as pessoas. E assim, tem sido muito bom. O último culto de Santa Ceia foi muito bom, muito gostoso, uma bênção. Né? E vamos lá, né? São novos tempos, né? Novos tempos. é. E enquanto em breve também voltaremos com o IBB presencial, né? Em breve soltaremos aí nas redes mais Tomara. informações. E enquanto isso, já começamos as aulas online, né? Sim, sim. O primeiro módulo que foi iniciado online foi o do Tom, Do né? tom, exatamente, exatamente. É. Aí Muito o bom, hein? seu Eu vai ser recomendo aí para quem. maravilhoso. Eu já fiz, recomendo também. É. Inclusive aquilo que a gente falou sobre todos sermos iguais, o Tom ensina Isso, isso na aula dele. exatamente. A Adriana tá falando do novo normal, né? E, ô pastor, vai Isso. ter seu módulo online também? Conta pra gente. Então, eu estou conversando com o Márcio, com o Andrei, né? E eu vou também gravar umas aulas de história da igreja. Que E vamos legal. colocar aí, né? Vamos colocar na plataforma, vamos anunciar e estamos aí preparando, né? Para a gente também é novo, né? Porque Excelente, é. como nós estávamos falando, a essência do IBB é o presencial, né? Mas agora a gente tem que se preparar para o novo normal aí. Exatamente. E aí, a galera que entrou, a gente agradece demais a participação de vocês. Pastor, Oi. 5 minutos aí para as considerações finais. Ah, legal. Bom, então, assim, vamos lá. Lembrando que nós fazemos parte do IBB, né? Então, quero fazer aqui minha propaganda para quem está nos ouvindo e vai nos ouvir, porque essa live ela fica lá no canal do IBB. Quero convidar Certo. vocês a participarem aí dos nossos cursos, né? Tem curso para quem já é formado, tem curso para quem quer fazer uma reciclagem. E pode confiar que no IBB a gente ama a Bíblia, nós amamos a palavra de Deus, nós somos ali, como você conhece bem, as pessoas são muito simples, não tem, né, não tem nada ali de glamour, não, mas ali tem uma família, né? Então eu convido a todos aí a participarem, olharem ali aquilo que nós temos ali como nos cursos, né, que nós estamos oferecendo, e vocês não vão se arrepender. Né? Eu estou ali há 12 anos, com muita alegria, com muito prazer. E em relação a esse momento que nós estamos vivendo, pedir para que os irmãos
se lembre daquele versículo que você citou de Hebreus, né? Capítulo 10, que não deixemos Amém. de congregar, né? Não deixemos de congregar. Não abandonem, né, essa prática como muitos estão fazendo. Por quê? Porque quando nós nos afastamos da igreja, sem perceber, nós vamos esfriando, né? E aquilo, eu coloquei em algumas oportunidades, eu tenho um grupo de devocional que eu escrevo pela manhã, outro dia eu escrevi colocando assim, o que é prioridade para você? Porque aquilo que é prioridade para você, você dá um jeito de fazer. Né? Então, não sacrifique o seu tempo de comunhão com Deus. Isso tem que ser prioridade para o cristão. Né? Tem que estar em primeiro lugar, porque é junto com a igreja, ouvindo uma palavra, louvando a Deus, que nós somos alimentados, né? Para enfrentarmos a luta do dia a dia. Tanta gente desesperada, tanta gente que não sabe para onde vai, para o que faz, o que fala, que direção tem que tomar, quando Deus muitas vezes está usando a vida dos servos dele para abençoar essas pessoas, para dar um esclarecimento, para falar alguma coisa que vai mudar aquela situação. Então, é importante, nesse momento que nós estamos vivendo, você procurar estudar mesmo a palavra de Deus, ter o seu tempo de oração, buscar o Senhor em espírito e em verdade, o tempo todo ligado com o Espírito Santo, para que você se sinta fortalecido, fortalecida e tenha forças para enfrentar esse problema que nós estamos enfrentando e outros problemas que vêm para nos afastar realmente do reino de Deus, né, do próprio Senhor, né? Então essa é a mensagem que eu deixo aí para vocês. E o importante é você se apegar mesmo à palavra. Né? Se apega à palavra. Se você entender aqueles pilares da igreja primitiva, que era a comunhão, né? O partir do pão, a oração, né? E o estar junto. Né? Estar junto é oração e palavra. Né? A doutrina ali dos apóstolos são esses pilares. A igreja funciona assim ainda. Né? A igreja não mudou, a igreja não vai mudar. Então, é palavra, é oração e é comunhão. O cristão não pode viver sem isso. Se ele ficar sem esses três elementos aí, ele vai morrer espiritualmente, com certeza. Tá certo? Verdade. Muito, muito bom esse alerta aí que você deu. O pessoal tá mandando aqui comentários. Abençoado pastor Rubens, foi o Israel que escreveu. O pessoal tá Sim, feliz que vai ter irmão. aula de história. O pessoal tá feliz que vai ter aula de história da igreja online. Legal, legal. A Adriana disse que o jeito IBB de ser foi transportado para as aulas online. É isso aí, verdade, Adriana, verdade. Adriana é uma benção. Show. Ah Exatamente. lá, o Andrei disse que vai estar no YouTube essa live, né? Vai estar editada ela Certo, bonitinha. legal. Inclusive, lá no YouTube também tem mais conteúdos legais. Tem do Pastor Mascoli, que está com uma série bem legal sobre estudar teologia. Temos a Legal. última live do Tom, né? Com o professor Tom lá também. E, gente, agradecemos aí de coração todos que assistiram com a gente, tá bom? E mandem no direct aí pro IBB temas, dúvidas, pra gente fazer mais lives. Um grande beijo para vocês. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Obrigada, pastor. Tchau. Tchau, valeu. Um abraço.